Com vocês agora, Diplomatas, as embaixadas no seu rádio, com informações exclusivas de Cláudia Godoy. Bom dia, começa agora o Diplomatas. Eu sou Cláudia Godoy e hoje nós estamos com o jornalista convidado Ivan Godoy. Bom dia, Ivan Godoy. Bom dia Ronaldo, bom dia Canaco, né? Bom dia Cláudia, bom dia principalmente aos nossos ouvintes. E hoje, para celebrar a nossa estreia com o Diplomatas aos domingos, vamos falar do Japão, o país do sol nascente. O Japão é um país incrível que fica na Ásia e tem uma riqueza cultural que conquistou muitos brasileiros. E não é à toa que o Japão tem a maior comunidade no Brasil. São 2 milhões de japoneses vivendo aqui. É a maior comunidade japonesa vivendo fora do Japão. E essa influência é notada nas mais diversas áreas, na gastronomia, na agricultura, nos esportes. A história do Japão pode ser dividida em 6 períodos principais, cada um com uma cultura muito diferente. No início, o povo do arquipélago japonês dependia da caça. Mais tarde, eles desenvolveram métodos para cultivar arroz e passaram a viver em assentamentos. Grupos dessas comunidades formaram estados muito pequenos. Eventualmente, eles se uniram para formar um único país. Do século VII ao século XII, um sistema de governo foi formalmente definido, centrado no imperador. Kyoto, a nova capital, cresceu e se tornou uma grande cidade, onde a cultura aristocrática floresceu na corte da nobreza. E a partir do século XII, o Japão feudal passou a ser comandado por um grupo de chefes guerreiros conhecidos como shoguns. No fim do século XV, os clãs começaram a lutar pelo domínio das terras e a nação entrou em um longo período de guerras civis. Quando a paz finalmente foi restaurada, o shogun moveu seu governo para Edo, que era o antigo nome de Tóquio. Quase 300 anos de estabilidade se seguiram. Isso trouxe prosperidade para os comerciantes e para a população. Durante estes anos, o Japão seguiu uma política de isolamento do mundo. Sob pressão da Europa e dos Estados Unidos, o Japão encerrou o seu isolamento e abriu o comércio para o mundo. O reinado do Shogun havia terminado. O Japão passou a importar ideias e culturas ocidentais e construiu um Estado moderno. Esse período se encerrou com as 2 guerras mundiais. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão então adotou uma nova constituição democrática. Por meio do desenvolvimento de indústrias estratégicas, o Japão alcançou um crescimento econômico notável, tornando-se uma nação rica com seu próprio programa de apoio e assistência internacional. Agora entra uma pequena demonstração da música do Japão para os nossos ouvintes, Ronaldo. Bom, entrou? Vamos passar adiante para a entrevista com a nossa entrevistada de hoje, que é a Kanako Cristóvão. Ela que é diplomata da Embaixada do Japão, responsável pelo programa de assistência a projetos comunitários e de segurança humana. Kanako, bom dia, Kanako. Prazer ter você aqui. Bom dia, Cláudia.
Cláudia, antes que mais, agradeço a vocês do programa por me terem convidado para fazer parte do programa de hoje. Por favor, Kanako, a gente gostaria de ouvir sobre o programa que é desenvolvido por você hoje, que está aí levando adiante esse trabalho. Você pode explicar para a gente como é que é esse programa? Sim, claro. O programa que eu gostaria de apresentar hoje chama-se o Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana. Nós chamamos APC, oferecido pelo governo japonês. E é para atender às diversas necessidades dos países em desenvolvimento. O programa é implementado de acordo com as jurisdições nas 8 representações japonesas que existem no Brasil. E no caso da nossa embaixada situada em Brasília, atende aos estados do Goiás, Tocantins e DF. E, Kanako, quais são os possíveis favorecidos e as áreas prioritárias? Sim, este programa oferece assistência financeira não reembolsáveis a organizações não governamentais, ou seja, ONGs, hospitais, outras organizações sem fins lucrativos e governos locais que visem na implementação de projetos voltados à saúde básica, educação básica, atenuação da pobreza, assistência social, escavação de poços, treinamento profissional, etc. Ok. E que tipos de projetos são contemplados? Os projetos que beneficiam a maior população no local têm sido contemplados. A maioria são os projetos de construção, reforma ou ampliação de estruturas ou de aquisição de equipamentos. Por exemplo, no ano passado foi concluído o projeto de reforma de salão multiuso no Parkway com a Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Vargem Bonita, com o objetivo de garantir um ambiente mais seguro e tranquilo e para que, assim, mais pessoas da comunidade possam realizar atividades no local. Neste projeto, houve reforma de salão multiuso e foram instaladas a rampa de acesso junto ao salão para pessoas com locomoção limitada e cerca de segurança no campo de beisebol. E outro exemplo aqui, temos um projeto de aquisição de minivan para as escolas de educação especial com a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Brasília, APAE-DF. A aquisição desse veículo visa apoiar os alunos com deficiência intelectual ou múltipla que frequentam as escolas geridas pela APAE-DF a participarem de atividades realizadas fora das escolas, como treinamento e visita aos locais de trabalho, além de facilitar no deslocamento das equipes de atletas ao estágio ou a outros campos de treinamento. Kanako, quais projetos não são contemplados? Bom, não são contemplados materiais consumíveis, por exemplo, cestas básicas e combustíveis, exceto os casos de auxílios emergenciais e humanitários. Não são contemplados também custos administrativos e operacionais. Além disso, não são contemplados aquisição de terrenos. Sim, e qual o valor limite da doação japonesa para ajudar os projetos? Seria em torno de R$350 mil, que pode diminuir de acordo com o câmbio ou a situação internacional
tal como o conflito na Ucrânia, num dos casos recentes. Sim, como as ONGs, Kanako, podem solicitar o apoio japonês para os projetos? Os interessados poderão acessar o site da nossa Embaixada do Japão para mais detalhes, colocando APC e Embaixada do Japão no Brasil, ou podem enviar para o nosso e-mail apc.brasilia@bs.mofa.go.jp para tirar as dúvidas. Eu vou repetir mais uma vez o e-mail. A-P de Pedro, C.brasilia@P de Beatriz, S.M do Miguel, O.F.A.Go do governo.jp do Japão. Muito bem. Nós vamos colocar este endereço de e-mail disponível na página da rádio para facilitar, para qualquer dúvida, se alguém não tiver pego, Sim, direitinho anotado. Está bem? Sim, obrigada. Vamos falar agora de um esporte japonês, as artes marciais. A Kanako Cristóvão, que é diplomata, né, da Embaixada do Japão em Brasília, pratica uma arte marcial japonesa, Naginata, que tem poucos adeptos no Brasil, é pouco conhecida aqui. Kanako, como é o nome desta arte marcial? Como vem esse nome, né, dessa arte, Naginata? E conta um pouco dessa história dessa arte marcial. Ok. Naginata é o nome não só da arte marcial em si, mas também a espada longa, que consiste de uma lâmina de aço curva firmada numa haste longa de madeira aproximadamente 2 metros, utilizada nessa arte marcial. Existem 3 teorias aceitas a respeito da origem desta arma. A Naginata teria evoluído a partir de instrumentos agrícolas usados pelos agricultores nipônicos ainda em 300 antes do Cristo. E outra teoria situa a origem em 200 depois do Cristo, como uma criação japonesa feita inicialmente de bronze e posteriormente de aço. Na verdade, a teoria mais aceita situa a origem na Naginata no início no século III, mas introduzida por chineses. A popularidade desta teoria deve-se semelhança entre a Naginata e armas chinesas daquele período. Os monges guerreiros, nós chamamos os Sohei e os Yamabushi, foram os primeiros a utilizar essa arma no Japão, a fim de assegurar a proteção dos santuários contra os bandidos. A popularização veio após 1000 depois do Cristo. No período das guerras civis, a Naginata é às vezes substituída nos campos de batalha pela lança. Com o início da era Tokugawa em 1603, quando as batalhas se tornam raras, a Naginata passou a ter um papel na proteção doméstica e se popularizou também entre as mulheres na ausência dos seus maridos envolvidos nas batalhas. Com o advento da paz, o uso da Naginata começou a fazer parte da educação das meninas japonesas. Esse aspecto, o uso frequente da Naginata pelas mulheres e meninas nessas épocas, se reflete no fato de que hoje em dia há mais mulheres ou meninas japonesas
que homens ou meninos japoneses treinando a naginata. A prática de naginata tem como objetivo desenvolver faculdades mentais e físicas, tais como saúde, vigor, agilidade, disciplina, respeito, cultivo da mente, fortalecer o espírito e promover a paz e a prosperidade entre todas as pessoas. As técnicas desta arte envolvem todo o uso do corpo, da mente e da arma naginata. Naginata que se utiliza no terreno de hoje é feito com a madeira totalmente, mas quando a demonstração pelos mestres nas ocasiões especiais, como a abertura dos campeonatos nacionais com a presença da família imperial, a naginata verdadeira e antiga é utilizada. E você, como você começou a praticar, como é a prática desse esporte? A gente sabe que no Japão há esportes muito tradicionais, né? Tem lá no Japão o sumô, por exemplo, que é uma luta praticada há mais de 1000 anos, né? Onde os lutadores usam aqueles cinturões de tecido. É uma luta também muito difícil de ser praticada, tem que ter uma alimentação especial. E a naginata também não deixa de ser uma arte marcial muito difícil, já que as espadas chegam a ter 2 metros. E para uma mulher também praticar, deve ser ainda mais difícil. Como é que você começou a praticar? Como é que você conheceu essa arte? Sim, obrigada por perguntar. Conheci esta arte marcial quando entrei no ensino médio do Japão, na altura eu tinha 12 anos. E a escola onde frequentava tinha uma equipe de naginata que participava sempre nos campeonatos nacionais. E na altura, na verdade, muito contrário daquilo que eu tenho feito agora, sendo diplomata. Eu gostaria tanto de servir na polícia provincial como intérprete da língua estrangeira, e um dos requisitos que aumentaria a pontuação no exame da polícia, era ser praticante de uma arte marcial. Por exemplo, judo, kendo. Então eu quis praticar uma das artes mais tradicionais do Japão. Interessante. E uma coisa interessante também é como você trouxe essas espadas para o Brasil, porque não é uma coisa que se compre numa loja aqui no Brasil, né? E também eu fico pensando as medidas de segurança que tem hoje nos aeroportos, né, para trazer uma arma dessa que realmente, né, impressiona, né, pelo tamanho e tudo, né? Sim, na verdade eu não consegui trazer a espada, mesmo que seja réplica, né, porque não é exatamente uma arma que contra as pessoas. Como falei há pouco, a arma utilizada na prática é totalmente feita de madeira só, não tem aço, não tem aquela parte metálica. Só que não consegui trazer, né, devido ao volume que eu trouxe do Japão. Claro. Então, a naginata que eu tenho usado na prática de dia a dia foi emprestada por um amigo meu, também é praticante desta arte marcial. Eduardo, ele vive agora no estado de Santa Catarina, né? E ele mora lá e também continua praticando e ensinando as pessoas da comunidade. É bastante interessante a prática. Parece que tem uma associação nacional que pratica naginata aqui no Brasil. Isso sim. Aqui no Brasil tem a associação chamada Associação de Naginata do Brasil, criada em 1993.
hoje presidida pela professora Yasue Morita. E bom, neste momento tem praticantes não só daqui do Brasil, mas também da Argentina, Chile, Uruguai, México. Sim, sim. Realmente, eu nunca ouvi falar de alguém que praticasse naginata, mas com certeza, se as pessoas tivessem mais acesso assim, a escolas, se tivesse escolas formais, com certeza os brasileiros iriam se interessar bastante. É uma pena que não tenha chegado assim em massa. Acho que também seria uma arte marcial que agradaria bastante as meninas que hoje se interessam em praticar esportes para defesa pessoal, até para se preparar também para polícia, para fazer concurso, quem sabe, porque deixa realmente a mente mais equilibrada, o corpo mais saudável também. Sim. E o Japão, que é um modelo aí para muitos brasileiros, né? Nós admiramos bastante a cultura japonesa em todos os aspectos, tanto no trabalho quanto na gastronomia, no exemplo que o povo do Japão tem sempre a dar, né? Nessa força de vontade, concentração, né? Que os japoneses têm sempre, né? Seria bom lembrar, né, também outros esportes que são praticados no Japão, né? É interessante, você falou no sumô, né? Que uma das características que não é bem aquele corpo atlético que a gente imagina, né? Aquele corpo, como o pessoal diz, um Apolo, né? Eles são muito gordos, né? Verdade. E tem uma alimentação ultra especial para praticar o sumô, né? Estamos falando do esporte sumô, né? Sim, sim. Que é curioso que uma pessoa que seja magra não consegue praticar esse esporte, porque é um problema, realmente um embate, né? Quando um assim, empurra o outro, né? É um problema, tem que ser grande e gordo, senão não consegue. Eles têm que tirar, né, o adversário daquele círculo, né? Tem uma espécie de um círculo assim, que se ele consegue tirar o adversário do círculo, ele ganha. Agora, tem outro esporte que sim, é mais dentro do que a gente considera o físico do atleta, que é a questão do judô, né? Que é tão praticado no Brasil, né? É um que esporte olímpico, né? O esporte olímpico, inclusive, que dizem que o judô, ele treina o espírito do atleta e ele ensina também o atleta ao autocontrole, a respeitar as outras pessoas, né? E a outra coisa interessante também que podemos citar é o Kyudo, que é um tipo antigo de arco e flecha, que usa os arcos tradicionais. Ele é conhecido por desenvolver a concentração e a força de vontade. Os arqueiros também praticam esporte montados a cavalo. O sujeito a cavalo, ele usa esse arco e flecha. E eles tentam, então, acertar os alvos enquanto está cavalgando. Se vê que é um esporte que tem muito a ver com as guerras antigas, sim, né? Sim. Daquele período feudal, né? Do período dos samurais, tudo isso, porque é bem interessante, né? Também no Japão temos o karatê, né? Que é outro esporte que muito popular no Brasil. O skate. Os japoneses se destacaram muito, né, nos últimos Jogos Olímpicos, né? Somente as moças, né, japonesas que ganharam muitas medalhas de ouro, né? Nas diversas modalidades do skate, que o Brasil também se destacou. Mais moderno. Mais moderno, né? Tem a pesca, o golfe, o beisebol, que é interessante, né? Que é um esporte que surgiu nos Estados Unidos e no Brasil não se pratica muito. Aliás, no Brasil quem pratica mais é a comunidade japonesa, a seleção brasileira. Em grande parte é formada por descendentes, né, de japoneses e que é muito popular na América Latina, né? Vários países da América Latina, principalmente na área do Caribe, né? América Central e Caribe, pratica-se muito o beisebol, né? E é claro, é o esporte, basicamente o esporte muito característico dos Estados Unidos, onde existem as chamadas grandes ligas, né? Que tem muitos torcedores. E o Japão se destaca, né, no beisebol. Também temos patinação, maratona, surf, entre outros esportes. Até no futebol, os japoneses têm melhorado muito, né? Ultimamente, né? É verdade. A gente vai falar também aqui neste programa sobre o Japão, o programa Diplomatas. Hoje
reinaugurando aos domingos, que é um dia especial, e dando destaque exclusivo ao Japão. O programa Diplomatas hoje, excepcionalmente no domingo, de 11 a meio-dia. E falar de Japão também é falar de música. Afinal de contas, os japoneses adoram a nossa música, a nossa bossa nova, né? Que foi criada nos anos 50 aqui no Brasil. O termo bossa nova, inclusive, vem de Noel Rosa, que utilizou pela primeira vez o nome bossa, né? Quando falava a respeito dos movimentos musicais no Brasil. E Noel Rosa, que foi um grande compositor, talvez o nosso mais genial compositor até hoje, né? Que tem a música As Rosas Não Falam, que para mim é a música mais bonita do mundo. É muito lindo. E o Japão, que tem também uma ópera tradicional chamada Kabuki. E a gente não poderia deixar de falar, né, dessa questão aqui no programa sobre o Japão. A bossa nova que surgiu aqui no Brasil, primeiro nos bairros cariocas, né, lá nos anos 50, e chegou ao Japão nos anos 60. O Japão que, segundo alguns sites hoje de notícias e de música que tratam a respeito de colecionadores, né, de discos no Japão, alguns sites citam, dizem que o Japão é talvez hoje o maior mercado consumidor de bossa nova no mundo, talvez um dos maiores, né? Sim. E os japoneses, segundo avaliam alguns pesquisadores, os japoneses hoje estão aí talvez classificados entre o povo que mais ouve bossa nova, até mais do que os brasileiros, já que esse é um movimento que é considerado muito culto aqui no Brasil. E nós tivemos outras músicas em seguida e que hoje são mais ouvidas, né? Inclusive a música popular brasileira, né? Que é uma modalidade parecida com a bossa nova, mas é um pouco diferente, né? Então, nomes como João Gilberto, Tom Jobim, são muito conhecidos no Japão, né? A nossa diplomata convidada hoje, a diplomata segunda secretária da Embaixada do Japão, Kanako Cristóvão, por exemplo, ela toca saxofone e ela toca uma música do Antônio Carlos Jobim, que é Wave, não é isso, Kanako? Sim. Fala um pouquinho também pra gente sobre este dom que você tem, que é musical, de tocar bossa nova com saxofone. Bom, antes de falar do meu supostamente dom, né? eu quero afirmar o que a senhora Cláudia falou há pouco, que no Japão nós ouvimos bossa nova em quase todo canto, por exemplo, nos cafés, no restaurante, como música ambiental. Então, bossa nova é um gênero das músicas mais familiar para nós também, para os japoneses. E eu comecei a tocar saxofone quando entrei na universidade. Eu quis fazer mais alguma coisa além da arte marcial, então comecei a tocar no Big Band, com uma banda composta por 17 pessoas. Ah, incrível. Sim, eu tocava... uma grande banda. Isso, sim. Muito interessante. E a música Wave, que é a onda, ela diz o seguinte: vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. É uma letra realmente bastante profunda e foi uma boa forma de você começar a tocar bossa nova, né? A gente vai ouvir um pouquinho agora de música japonesa. É possível aí, Ronaldo? Sim, Cláudia. Estou preparando aqui. Nós escolhemos uma seleção de ópera, tem ópera também, que é a ópera Kabuki, né, que nasceu no início do século XVII. Isso foi quando uma trupe de mulheres chegou à cidade de Kyoto para fazer espetáculos de dança. E em 1923 as apresentações elas foram consideradas eróticas demais. E hoje só os homens encenam o Kabuki, mas a cultura
tradicional convive no Japão com a cultura moderna, né? A gente vai falar mais sobre isso aqui, sobre videogame, anime, que estão aí para provar, né? Os japoneses também amam o karaokê, o cosplay, que é a arte de incorporar um personagem com fantasia e representação. E na cultura mais antiga eles têm o no, né? Que é um dos mais antigos tipos de teatro. E mais uma vez a Kanako ela nos mostra esse espírito batalhador e verdadeiro heróico do japonês. Muito obrigada, Kanako. Eu é que agradeço pela oportunidade e foi uma honra trabalhar convosco e eu espero que nós possamos encontrar mais vezes. Muito obrigada. Também agradeço, né? E eu queria agradecer aos nossos ouvintes e, novamente, por último, né, elogiar toda essa contribuição da comunidade de origem japonesa aqui no Brasil, tão importante, né, que se encontra no Brasil desde o extremo sul até a região amazônica, sempre ajudando ao desenvolvimento do Brasil. Sim, sim. Obrigada também ao Ronaldo Martins, aqui, que está nos assistindo aqui na técnica, e também aos nossos ouvintes, não é isso, Ronaldo? É isso, eu queria agradecer à senhora Kanako, né, representando a embaixada aqui, trouxe um tema, viu? Cláudia Godoy, que é jornalista aí, todos conhecem aqui em Brasília, muito conceituada, o Ivan Godoy também, e dizer que a senhora trouxe um tema muito rico para essa população aqui que a senhora está. Riacho Fundo 2 tem 100 mil habitantes, mais ao lado tem Recanto das Emas com 200 mil habitantes, mais um pouquinho para frente tem Samambaia, com cerca de quase 300 mil habitantes, e que é um celeiro de ONGs, né? Muitas ONGs aqui, pessoal que trabalha muito, né? Exatamente o recado que a senhora trouxe para aqueles que têm interesse de desenvolver algum tipo de projeto importante, muito legal, enriquece o conteúdo da emissora, e a gente está de portas abertas. E principalmente com Cláudia Godoy e Ivan Godoy aí, eles mandam aqui, viu? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada a todos e um bom domingo, um final de domingo, a metade do domingo ainda para aproveitar. Um grande abraço e até o próximo Diplomatas. Até logo. Terminou. Deu para colocar aqui.